Deus é maravilhoso. Que bom que você está aqui essa noite. O título que eu dei, eu mudei já algumas vezes, mas o título que eu deixei por fim é Seguindo com Fé. Não é novidade, isso é um título muito usado muitas vezes, mas eu queria ler com vocês Filipenses capítulo 1, nós vamos ler de 6 a 11. Filipenses 1, 6, diz assim: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Deus é bom. Como eu disse antes, eu não vou conseguir completar, como eu já desconfiava, essa mensagem hoje. Eu preparei, mas eu tive que parar num certo ponto, porque para fazer sentido uma segunda parte, para quem viesse só na semana que vem, ouvisse também e tivesse sentido. Então, eu queria que você prestasse atenção, porque eu vou fazer um desenvolvimento um pouquinho diferente, tá? E aí eu vou começar a dizer que eu fico triste sempre que alguém se afasta de Deus. Mais triste ainda se essa pessoa é uma pessoa que pertence às nossas famílias, às famílias da igreja. Eu fico muito triste. Mas nós precisamos pensar que nós mesmos poderemos estar afastados. Nada nos assegura de que nós não estaremos afastados, e eu estou dizendo isso porque eu já vi muitos pastores afastados. Então, nós precisamos, e não vai ser hoje que eu vou falar, já adianto para vocês, mas existem coisas que nós precisamos fazer. Não vai ser hoje porque não vai dar tempo de eu chegar a esse ponto. Mas existe como nós fazermos para que nós cheguemos a Cristo Jesus, como Paulo fala aqui nesse texto. E aí nessa segunda mensagem eu vou desenvolver até esse texto, tá? Então, eu espero que vocês estejam, só que agora seria de manhã. Hoje a Júlia pediu para trocar comigo, por isso que eu estou pregando à noite, mas eu devo pregar domingo de manhã, tá? Então, nós precisamos pensar que nós não estamos isentos de nos afastar. Quantas vezes nós já caímos em pecado, por exemplo? Quantas vezes nós já cometemos erros e por causa desses erros nós pensamos em desistir? Talvez você nunca tenha passado por isso, amém. Mas, principalmente, quando nós somos mais jovens no Senhor e não nos liberamos ainda de muitas coisas, que deveremos deixar para trás, hábitos errados, etc. Muitas vezes nós somos tentados pelo nosso inimigo a desistir. É algo muito forte. Não só somos tentados para nós fazermos aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus, como também para desistir. E isso é algo que nós precisamos nos precaver. Então, eu começo dizendo isso. Não é só pelos que estão afastados, é por nós também. Nós precisamos pensar na nossa vida espiritual. E, antes de eu continuar, eu quero trazer um exemplo, não da igreja, mas um exemplo que você deve conhecer, de pessoas que não desistem. E eu não sei, eles podem até ser cristãos, tá?
Eu não sei. Mas eu gostaria, né, que você pensasse em pessoas que não desistem, e quando a gente olha, né, quando a gente olha para alguns exemplos, eu peguei 3 aqui, sempre são de pessoas que têm alguma deficiência física. E aí você pensa nas pessoas, e aí você pode ver todos eles, né? Todos que estão na Paralimpíada, por exemplo, todos eles são pessoas que se dedicam, eles têm dificuldade. E ainda assim, eles são atletas, gente. Atletas. Treinam muito, batem recordes. Não é uma coisa assim de, vou fazer uma corrida de cadeira de roda da igreja. Aí vai, não. Você entende? Não é algo que não é profissional, é algo que vidas se dedicam para aquilo. A Paralimpíada tem índice, tem, sabe? São pessoas que realmente se dedicam, se esforçam. E a gente tem que pensar, essas pessoas que muitas vezes, por exemplo, nadadores, eu não vou falar aqui, eu nem sei, né? Mas eu sei que tem classes, por exemplo, tem a classe dos nadadores que só tem braço, eu estou exagerando, tá? Os que não têm braço e só têm pernas, e existem várias classes, assim, os cegos, os que têm outros problemas, então são vários jogos, né? Ou são menos jogos, mas são vários tipos de classificação desses atletas. E, no entanto, eles não desistem, eles fazem, eles lutam, nadam sem braços, nadam sem braços. E eles batem recordes e têm campeões. Quando a gente pensa na nossa vida, eu tenho uma artrose aqui, mas, gente, não tem direito nem ao cartão, naquele cartão da prefeitura tem direito por ter artrose, né? E é uma limitação. Mas, sabe, não é nada isso, comparado àqueles homens e aquelas mulheres. Isso não é nada. Talvez você tenha um probleminha, mas a gente pega esse problema e exagera. Isso só falando na parte atlética, né? A parte de usar o nosso corpo. Mas nós temos outros exemplos. Agora eu vou fazer um teste aqui, ó. Quem sabe quem foi Aleijadinho? Nem todos, mas a maioria. Um pintor brasileiro tem Congonhas, eu fui lá ver as obras, né, dele e tal, é famoso, mas ele tinha lepra, né? E aí já teve série de televisão. Se você é um dos que não sabem, veja, tem série, é só você ver na televisão. Passou uma série alguns anos atrás sobre Aleijadinho, né? E até ele era meio irascível, ele era meio brabo e tal, mas, né? Não sei se você viu essa série, mas pelo que relataram lá, ele era meio brabo, mas ele chegava, sabe o que ele fazia? Ele não tinha mão para pintar. Sabe o que ele fazia? Os ajudantes deles pegavam, né, botavam o pincel e amarravam na mão dele, gente. A gente não consegue pintar nem com as mãos, né? Você não consegue fazer um 8, estou brincando, né? Você não consegue fazer um 8. O cara pintava com um troço aqui, ó. Imagina, caramba. Ele que pintou várias coisas em Minas Gerais, né? Tem várias obras, né? O barroco, se eu não me engano, o estilo dele. Mas, sabe, mas não é só o Aleijadinho. Nós hoje vemos na televisão exemplos até mais fortes, né, do que Aleijadinho. Eu digo porque ele era leproso, mas pelo que consta, ele não tinha partes, né, das mãos, mas ele tinha pés, etc. e tal. Mas tem gente que você vê, e eu já vi na televisão, artistas, né, sem braços e pintam. Você já viu alguma cena dessa? Ninguém nunca viu. O cara pinta com a boca. Impressionante. E para ele pegar o pincel, ele pega o pincel sozinho, ele tem um cotoquinho aqui, ele dá um jeito, vai até embaixo, rola no chão, pega e ainda consegue passar para a boca. E a gente reclama quando não tem um dedo. Quando a gente, sabe, eu quero que você entenda, né? Eu estou trazendo isso, não é esse o foco da pregação. Mas eu quero que você entenda que nós, fazemos muito pouco daquilo que nós temos. Nós
entendemos muito mal a vida que Deus nos dá. E a gente, só tendo um acesso a essas informações, que a gente vai confrontar com a nossa vida e pensar, eu não sou nenhum coitadinho. Eu não sou nenhum coitadinho. Eu posso fazer muito mais do que eu estou fazendo. Eu posso ir muito mais adiante. Eu tenho problema no coração, eu tenho... Gente, a gente faz o tempo todo muito alarde por muito pouco. Sabe, você acha que foi fácil essa pessoa aprender a pintar? Não tinha ninguém para ensinar como pintar com a boca, você entende? Você entende? Eu participei 1 ou 2 vezes de corrida do ovo. Vocês já viram corrida do ovo? Nunca viram isso? Eu já vi, né? Eu já fiz, né? Desculpa, eu já fiz. E aí me ensinaram um macete. Vou ensinar para quem está vendo, vai estar na internet agora. E aí me ensinaram o truque. Quem sabe qual é o truque da colher? Está vendo? Você vai perder a corrida do ovo. Mas agora eu vou ensinar você o truque, que me ensinaram. É bom que eu aprendo e não esqueço, né? Fica 50 anos na minha cabeça, eu não esqueço. Mas o truque para você correr e o negócio não ficar assim, sabe qual é? Você prende aqui atrás. Ó. Você faz a colher correr a sua dentadura, não. Os seus dentes, né, a sua arcada, você prende desde aqui, aí o ovo fica firme. Você fica com o ovo firme. Aí você vê o cara que não conhece, né? Fica assim, meu Deus. O cara aprendeu, não tinha quem ensinasse esse truque da corrida com o ovo para ele. Ele aprendeu a pintar com a boca. E aí você vê, tem mais. Tem gente, aí tem um testemunho de uma pessoa, eu sempre uso esse exemplo, né? Eu não sei o nome dele, eu deveria saber, né? Para falar dele, né? Para você poder procurar. Mas ele não tem nem os braços, nem as pernas, ele tem no máximo um cotoquinho. Gente, se eu não me engano, ele é pai de família. Cara, ele não só vive, mas ele sustenta a família. E eu não sei se é esse o caso, mas um desses aí, inclusive, dirige. Meu Deus! E a gente reclamando se não tiver uma unha, né? Puxa, sabe, eu cortei meu dedo aqui, eu nunca mais vou ter esse dedo. Aí a gente fica lamentando, e o cara não tem nada. E aí a gente tem que se perguntar, é fácil essas pessoas aprenderem a fazer isso? Não. Muito provavelmente eles são os primeiros, né? Não sei, claro que tem esse aqui que poderia ensinar alguém, sei lá, da Indonésia, que tem o mesmo problema, o mesmo aspecto físico, a pintar ou a dirigir, mas não vai acontecer isso, vocês entendem? Então, não é fácil ser assim. Pessoas sem braço, sem perna, eles precisam fazer as coisas. E aí, o que faz essas pessoas? Eu quero que você entenda, o cristão não é só isso. Eu vou complementar. Mas o que faz essas pessoas conseguirem fazer essas coisas? O que você imagina que é a força motriz dessas pessoas? É o quê? Uma mente forte, uma força mental muito forte, uma força interna que leva ele a fazer essas coisas e não se colocar como um coitadinho, com autocomiseração. Ele não vai, né, ficar fazendo, coitado de mim, o hard, né, só os mais antigos vão entender, o hard do leão lá, né, é a hiena do leão, entendeu? Eu não lembro o nome do leão, mas o hard eu me lembro. Ó vida, ó azar, né? Então, sabe, a gente às vezes fica fazendo isso, ó vida, ó azar, quando muita gente não tem nada e a gente tem muito, gente. Nós temos muito que agradecer, ao invés de ficar vendo o que não temos, a gente tem que ver o que nós temos. E voltando para a igreja de Cristo, que somos nós,
nós temos muito mais do que eles. Nós temos a possibilidade de fazer muito mais do que aqueles que não são cristãos. Evidente, como eu não sei quem é e quem não é, aqueles que não são cristãos, nós temos muito mais do que eles. Nós temos a fé no nosso Deus e nós temos a possibilidade de clamar a esse Deus e a gente fica como coitadinho ainda assim. Diante de Deus a gente se faz de coitado, quando não deveria. A nossa vida não deveria ser assim. Nós somos anulados por esse sentimento de autocomiseração. A gente fica, meu Deus não está olhando para mim, eu não passei nisso, eu não consegui comprar aquilo, eu estou desempregado, eu estou isso, eu estou aquilo, e a gente fica desistindo antes de lutar. E Deus sabe de todas as coisas. E existe um versículo que eu vou lendo só no final, mas se você conhece o versículo, você já está imaginando qual é. Ele sabe de todas as coisas. E Ele quer coisas grandes para nós. Qual grande? Grande que nem o Billy Graham? Não, grande para você. Dentro da sua possibilidade, Ele quer coisas grandes para você. E eu não anseio, eu posso até me tornar, mas eu não anseio ser um Billy Graham, que para mim é o top dos tops, né? É ele e o Bispo Roberto, 50% abaixo, né? Que foi o fundador da Nova Vida. Sabe, eu nem penso chegar neles. Porém, sabe lá se Deus tem um plano desse para mim? Sabe lá se Deus tem um plano desse para você? E a gente sabe, e eu não me abstenho de acontecer isso. Eu só acho que hoje eu não tenho essa possibilidade. Né? Mas, como na Bíblia nós vemos alguns que disseram, olha, eu sou pobre, eu sou muito novo, e o outro eu sou gago, e Deus fez, então pode ser que Ele faça com alguém que tem problema de artrose, né? Na bacia. Amém? Então, Deus pode tudo, né? Mas a gente se anula, e a gente não pode se anular. Imagina, gente, o que aconteceu com Jesus. Imagina o que aconteceu com Jesus. Jesus precisou ter muita força, a ponto dele, numa circunstância, suar sangue, porque ele sabia de antemão o que ia acontecer, o estresse era muito grande, então ele sabia, mas ele enfrentou, ele sabia, mas ele foi adiante. Imagina Paulo tomou bordoada beça, diferente de Jesus, né? Jesus foi o máximo, tá? A Bíblia diz isso, que ninguém sofreu mais do que Jesus. Eu não lembro o versículo, mas está escrito na Bíblia, acredite em mim, né? Mas Paulo sofreu muito, ele era o 50%, né? Eu tenho 50% do Billy Graham e tenho 50% de Jesus. Era Paulo, se você for ver, o homem sofreu a beça. Uma vez ele foi apedrejado, e a gente só vai poder perguntar isso para ele lá, né? Ou para Deus, né? Se ele morreu ou não, porque ele não dá a entender se ele morreu ou não. Ele estava como morto. Agora, se ele morreu ou não e Deus ressuscitou ele, a gente não sabe. Mas ele foi apedrejado. Apedrejaram o homem. E ele continuou, ele não calou. A gente tem um probleminha no pé, eu não posso mais evangelizar, porque agora eu estou com um problema no pé. Sabe? Isso é ridículo. Nós somos... Eu fico imaginando, né, esses homens, né, olhando para a nossa vida, vendo... Eu não creio que eles estão vivos agora, atuantes, tá? Eu creio que eles estão esperando a ressuscitação de todos os mortos, exceto 3, né, que está escrito na Bíblia. Então, sabe, mas se eles pudessem nos ver, eles iam ficar rindo de nós, ou chorar de pena, né? Talvez fosse mais fácil eles chorarem de pena, chorar por nós. Caramba, coitado desses homens, eles não sabem o que fazem, né? Usando uma frase bíblica. Mas, sabe, esses homens, os outros discípulos, não foi só Paulo, né? Os profetas foram mortos, queimados, esquartejados. Sabe, se eles estivessem nos ouvindo, seria triste. Seria triste.
para nós, talvez fosse triste para eles também. Porque eles realmente nos achariam uns coitados, como nós nos achamos. Coitados. Por nós sermos tão fracos, né? Por nós desistirmos, pior do que ser fraco, é por nós desistirmos por tão pouco. A gente desiste no primeiro sinal de não de alguém, a gente desiste de evangelizar. Ao primeiro alarme que alguém diz, você está chato, pronto, e nunca mais você prega para aquela pessoa, porque ela falou que você é chato. Não, eu não vou chatear a pessoa. Deus do céu! E, a gente cede e a gente sofre por qualquer coisa. Nós sofremos por qualquer bobagem. E eu estou incluído, tá? Estou incluído. Nós cedemos por qualquer bobagem. Estou incluído. Eu estou me incluindo aí. Nós nos tornamos, muitas vezes, inimigos ou não queremos ver uma pessoa por qualquer bobagem. Por qualquer coisa. Muitas vezes por orgulho, muitas vezes por fraqueza, muitas vezes porque, nossa formação nos fez assim fracos interiormente, né? E aí eu remonto, lembra dos sem braços? Eles não eram fracos. Nós muitas vezes agimos como pessoas fracas, apesar de termos 2 mãos, 2 pés, ou 2 braços, 2 pernas, né? Nós temos tudo. Nós não temos a força mental daqueles homens. Nós deveríamos não só ter a força mental deles, mas associar aquela força mental à nossa fé. E aí nós seríamos fantásticos. Deus ia se orgulhar de nós. Nós seríamos generais. Hoje eu sou soldado raso. Você sabe que nós vamos ter galardão, né? Hoje eu não tenho dúvida, eu sou soldado raso. Alguns serão até recrutas, que é menos que soldado. Soldado já foi efetivado, recruta nem efetivado foi, né? Então, estou me pondo, por orgulho, eu estou me pondo como soldado e não como recruta, tá, gente? Então, a força mental, nós precisamos, mas mais do que isso, nós precisamos da força da fé em Deus, que nós deveríamos ter para seguir em frente com fé, que foi o título que eu dei, seguir em frente com fé e não ficar parado. Isso serve para todos aqui, para os pais que têm filhos que se afastaram, para os filhos que têm pais que se afastaram, que isso acontece também, para os filhos, para os irmãos que têm irmãos afastados, ou irmãos, ou filhos, ou pais que nunca ouviram também, para solteiros, para casados, isso serve para todos. Todos nós precisamos seguir em frente com fé, e não ficar parado. E não ficar parado. E ficar pensando, né? Alguns pais, né, pensam assim, meu filho não tem jeito. A minha filha não tem jeito. Porque ela faz isso. Gente, não é assim que funciona. Não existe essa matemática na fé. Se ela faz isso, mais isso é condenada. Não existe isso. Existe, ela faz isso, mais isso, e Deus promete que vai perdoar todos os pecados dela. É isso. E um dia, quando ela estiver no fundo do poço, isso acontece com quem não tem Deus, e aí você não vai saber, mas você não vai saber quando ela está no fundo do poço, ou estiver muito mal dentro. Tem gente que está mal dentro e por fora está assim, um sorrisão. Né? Para você não descobrir que ela está mal. Porque ela é orgulhosa, então ela tem que ficar com um sorrisão. Né? Não transparência, né? Mas você dando uma palavra para essa pessoa, você pode desmontar essa pessoa e ela se entregar a Cristo. Você nunca vai saber a hora certa. Não deixe de falar. Você nunca vai saber a hora certa. Não deixe de falar. Peça a Deus que Ele te dê
sabedoria. Porém, o que diz a palavra, você não precisa, né, perguntar a Deus. Tem um exemplo, né, de Moisés. Moisés vai, e aí vai para Deus, clamando a Deus. Aí Deus fala assim, por que você está clamando, Moisés? Vai e segue. Já ouviram? Sabia que Deus fala isso? Em dois versículos da Bíblia. Vai e entra. E ele adentrou o mar e foi o que aconteceu. Ele tinha que fazer isso. Era um desafio enorme. Mas ele vai e clama, Deus, eu estou cercado. Para quem não sabe, né, tem um estudo, né, que alguns contrariam, mas eu acredito que seja verdade, pelo que eu conheço de fundo do mar, etc. É uma praia na África chamada Nuweiba, com W, tá? E ali é a única possibilidade de ser, porque toda a área não tem espaço para ter os 2 milhões de pessoas, a não ser nessa praia. E talvez você não saiba o que é um alto fundo, mas precisava ter um alto fundo para eles passarem. Porque se agora a Praia da Barra perder toda a água, você não consegue chegar nas ilhas, porque é muito íngreme. Você nunca tem algo... O que você vê que não é íngreme é a areia. A areia fica na beirinha, depois é um precipício, né? Então, nessa Nuweiba tem lá. Então, Moisés estava no lugar que ele precisava estar. E aí Deus só falou, eu já te trouxe até aqui. Ele trouxe com a nuvem, né? Eu te trouxe até aqui. Vai e anda, vai embora. E aí ele foi, e foi o que aconteceu. Muitas vezes nós ficamos esperando Deus falar para que eu fale com alguém. Não precisa. Ele mandou você pregar o evangelho. O que você tem que fazer é pedir, Deus me dá sabedoria. O que você precisa fazer é, Deus, que eu fale as palavras que vão bater no ouvido dessa pessoa, para que ela se arrependa, para que ela entenda, para que ela queira buscar a Deus. Mas a gente fica, né, criando um monte, a gente fica como aleijados evangelísticos, entende? A gente se põe numa posição de não sou capacitado para fazer. E a gente não é. A gente pode. Só que a gente se põe nessa situação e não fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça. Incrível, mas a gente não faz aquilo que Deus quer que a gente faça, pregar o Evangelho. E está escrito na Bíblia, se você vier, não, precisa de sabedoria e tal, eu vou botar para você o versículo que fala assim, há tempo e fora de tempo. Opa, acabou o teu argumento. Você quer dizer para mim que você não fala porque a pessoa vai te rejeitar, não é sábio, vai chatear ela? Eu vou dizer assim, ó, a Bíblia diz assim, prega, fala a tempo e fora de tempo. Não me venha com churumelas, depois eu traduzo para quem não entendeu. Não me venha com churumelas, né? Não me venha com desculpa. Nós precisamos deixar de nos sentir coitadinhos. Coitadinha da pessoa que vai para o inferno hoje, que ela vai morrer hoje e não conheceu a Deus e vai para o inferno. Ah, mas ela vai me rejeitar, nunca mais vai falar comigo. Conta com Deus para depois ela te perdoar, porque você falou de Deus, né? E ponto, e vai e fala. Temos muitos exemplos assim. Eu não vou repetir o meu exemplo, que eu já dei aqui, né? Muitas vezes, mas eu tenho um exemplo desse. Me xingaram, inclusive. Depois ele se converteu. Glórias ao Senhor. Né? Me xingou. Então, sabe, se você é pai, se você é filho, se você é irmão, se você é amigo daquele que está se afastando, ou se você é o próprio, porque você pode ser o próprio que está se afastando. Sabe, o que nos ajuda a não desistir dessa pessoa, de você mesmo, é não enrijecer o coração. Não pode seu coração ficar duro por nada, nem por alguma coisa que aconteceu, nem por uma pessoa. O teu coração não pode ficar duro. A sua mente não pode ficar dura. Nem a mente, nem o coração. Nós precisamos renovar
a nossa mente. Aí vem o versículo, Romanos 12, 2. Nós precisamos renovar a nossa mente. Então, o que nos faz não desistir? Renovar a nossa mente. Olha aí. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu digo para você que entre as boas, perfeitas e agradáveis vontades de Deus está falar de Cristo para as pessoas. E se você fizer isso, você vai experimentar algo muito bom, algo excelente. Então não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Se hoje você tem medo de pregar, porque, sei lá, dá mau testemunho, você faça isso. Se renove, peça a Deus, Deus, me dá, ou eu pare de dar mau testemunho, ou tu não deixe que Satanás me acuse disso, porque é assim que ele nos anula, né? E você será então capaz de fazer a vontade de Deus. Amém? Então, além de renovar a mente, nós precisamos cuidar do nosso coração. E entenda, agora eu estou falando para nós, né? É para nós agora. Depois, no domingo que vem, se Deus permitir que eu pregue, né? Domingo de manhã, eu vou falar para as outras pessoas, tá? E aí diz assim, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E aí, guardar o coração é não deixar entrar coisas ruins. E se entrou, você tira. Se entrou, você pede para Deus te curar, te libertar. É isso. Então, a mente renovada e o coração guardado, você vai poder chegar a qualquer lugar. Você vai poder conseguir, você conseguirá, né, seguir com fé. Você precisa, como cristão, ir em frente. E aí, eu peguei um versículo que eu gosto muito, né? Hebreus 10, 39. Porque você precisa ir em frente, não andar para trás, nunca andar para trás. E aí o versículo fala de nós não somos daqueles que retrocedem. E aí 10, 39 diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Gostaram do efeito? Destruídos. Parece o fonoclama lá onde eu ouvia, né? A voz era assim. Mas nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não podemos parar. Nós não podemos deixar nosso coração rígido, nossa mente rígida. Nós precisamos andar, ir em frente. Nós não podemos retroceder. Não podemos retroceder. Nós precisamos ir em frente. Viver como cristão, olha a minha analogia aqui. Deus é bom, né? Eu não sou inteligente não, mas Deus é criativo, Ele me deu uma boa analogia. Viver como cristão é como alguém que anda de bicicleta. Olha só, que coisa fantástica. Andando de bicicleta, você não pode parar, senão você cai. Tem algumas peças que conseguem ficar parado, mas o normal é você cair. A bicicleta só funciona em andamento. Então, ser cristão é como andar de bicicleta, não pode parar. E agora eu já estou dando deixa para a semana que vem. Você não pode parar, senão você cai. Nela, você não pode retroceder. Bicicleta normal, né? Tem umas que tem o freio no pedal, né? Mas considerando as outras, você vai ficar bobo, né?
as antigas, né? Eu acho que tem ainda atual assim. Você bota para trás, ele não faz nada, só faz para frente. Então retroceder não retrocede. A única bicicleta que eu conheço que retrocede é aquela de circo, que é uma só. Que aquela você controla tudo no pé. Aquela retrocede. Mas considerando uma bicicleta normal, nenhuma bicicleta retrocede. Então, ser cristão é como andar de bicicleta. Você não pode parar e não pode retroceder. Não dá para retroceder, senão você cai da bicicleta, né? E nela você segue até o alvo, aí você para e descansa. Quando você chega no alvo, você para e descansa. Antes disso, não. Então, andar de bicicleta, você não pode parar, senão você cai. Você não tem como retroceder, porque ela não funciona ao contrário. E nela você segue até o alvo e não para antes do alvo. O cristão não pode parar antes de atingir o alvo. Nós temos que atingir o alvo. Qual é o seu alvo? Eu vou dizer qual é o meu alvo. Porque o alvo foi dado por Deus, foi dado por Jesus. Alcançar os meus próximos. E é o seu também, mesmo que você não saiba. Então você não pode parar. Pede sabedoria a Deus, pede palavras a Deus, mas você não pode parar. Você não pode parar, você tem que continuar. E aí, nós precisamos entender, né? Filipenses 1, versículo 6, assim, que tem a ver com isso que eu falei, né? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de eu parar. De Cristo. Nesse dia eu vou parar. No dia de Cristo ele virá. E diz a palavra que ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra. E os anjos, não Jesus, tem gente que fala que Jesus não é Jesus, está escrito na Bíblia. Os anjos vão nos pegar, conforme Jesus disser quem são os salvos. Porque eles não saberão, só Jesus, né? E aí, e Deus Pai, óbvio, né? A Trindade. E aí, eles nos pegarão, os anjos nos pegarão e nós iremos. Aí, nessa hora, eu vou parar. Quando é que eu vou parar de andar de bicicleta cristã? Só nessa hora. Ou quando eu falecer. O que acontecer primeiro. Entende? Então, eu não posso parar até aquele dia. Eu vou repetir. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Paulo tinha uma expectativa, uma satisfação, que todos que estão à frente de grupos, de igrejas, seja, né, ministérios, todos têm ou deveriam ter essa preocupação e essa satisfação. A expectativa e a satisfação de que todos aqueles a quem essa pessoa dirigiu, pregou, estivessem na glória com ele. E Paulo tinha essa expectativa. E você tem que ter a mesma expectativa e fé por aqueles que têm contato com você. Tem que ter essa expectativa, essa é a nossa função. Esse é o nosso alvo, mesmo que você não tenha um braço, você seja gago, você fale de, sei lá, mesmo que você tenha uma deficiência cristã, você tem que falar. Você precisa falar. Sabe? E você tem que fazer isso acontecer e não esmorecer, não desistir. E aí o versículo 7 de mesmo Filipenses 1, nós já lemos aqui, mas vou ler de novo, diz assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. É justo que a gente pense que os nossos queridos irão conosco. É justo. E se é justo, Deus vai nos ajudar. E se é justo, Deus vai nos ajudar. É uma expectativa, nós precisamos ter a expectativa. O que faz a fé é você imaginar aquilo que não existe. Eu estou fazendo
com Hebreus capítulo 1, se não me engano é capítulo 1. Eu estou fazendo uma analogia. A expectativa precisa existir. A expectativa precisa existir. Então, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Então, é justo que você queira isso, que você tenha essa expectativa e tenha fé desenvolvida em cima da expectativa de que algo vai acontecer. Né? Meu pai e minha mãe, teoricamente, que só Deus sabe, né, quem é salvo e quem não é, mas teoricamente eles se converteram. Graças a Deus. Eu vou saber quando eu chegar lá em cima, mas teoricamente, minha mãe é mais certa, meu pai foi muito pessoal com a minha irmã, então eu não sei, eu não presenciei isso. Né? Mas eu creio, se aconteceu, glória a Deus. Se aconteceu, toda a minha casa serviu ao Senhor. Mesmo eu tendo um irmão bem mais velho que eu, 10 anos mais velho que eu, que era da pá virada com mulheres. Né? Mas, graças a Deus, ele eu vi convertido. Né? Ele eu vi convertido na igreja. Né? Eu tive essa satisfação. Mas, sabe, a gente tem que ter a expectativa. A minha expectativa é encontrar meu pai lá. Calma. A minha expectativa é essa. Gente, a minha felicidade, a minha irmã que começou tudo, minha irmã mais velha, né? Ela começou tudo, imagino. A satisfação dela. Porque ela acreditou na palavra. Será salvo tu e a tua casa. Mas a gente despreza. A gente despreza. A gente acha difícil. A gente acha que é difícil demais. Meu irmão, você não tem ideia como era difícil. Meu pai não era tão difícil quanto meu irmão mais velho. Eu tenho o mais novo, né? Eu tenho o mais velho. Ele era muito difícil, eu vi. Ele estava convertido. E faleceu, sabe, faleceu cedo. Vou chutar aqui que ele tinha 40 anos, nem isso, né? Uns 38 para 40 anos que ele faleceu. Sabe, talvez para que ele não se desviasse, eu não sei. Mas, esse eu vou encontrar no céu. Meu pai eu espero encontrar. Sabe, nós precisamos entender. E nós não podemos ficar parados, temos que seguir com fé em frente. Nada pode parar aqueles, desculpa, eu vou falar assim para ficar mais dramático, aqueles aleijados da Paralimpíada. Nada pode parar eles. Por que a gente, por qualquer bobagem, para? Qualquer sentimento de, ela é muito difícil, ele é muito difícil, a gente para. Quando, na verdade, a gente devia vibrar, porque temos braços, porque, sabe, a gente tem boca para falar. E aí a Bíblia diz que se nós não clamássemos, as pedras clamariam. Então, se você não consegue, não tem coragem, clama para as pedras falarem e evangelizarem os seus próximos. Já que você não tem coragem, faça isso. Eu estou brincando, tá, gente? É uma ironia, nós precisamos falar, tá? Porque é algo que a gente vai ver muito bom para nós. Sabe? Aí você pensa assim, mas eu ensinei o caminho. Aí às vezes você desiste por causa disso, eu ensinei o caminho. E apesar de eu ter ensinado o caminho, se afastou de Deus. Apesar de eu ter falado de Deus, ter ido para a igreja, se afastou de Deus. Né? Ou nunca chegou a Deus. Eu falei, mas nunca chegou a Deus. Não interessa nada. Aí outra Bíblia, né? De novo, outro versículo. Esquecendo das coisas para trás. O que é as coisas para trás? Que tipo de coisa? Ele estava especificando alguma coisa? Não, deixa isso para trás também. E vai fundo. E prega. Deixa qualquer coisa para trás. E prega. Nós precisamos fazer isso.
Nós precisamos levar o Senhor a essas pessoas. Tem gente muito preocupada com o fim do mundo. Eu não estou preocupado, saiba. Não estou nem um pouco preocupado com o fim do mundo. Se acabar, para mim, é lucro, que nem Paulo disse, né? O morrer é lucro, o viver é Cristo. Então, sabe, tem muita gente preocupada com isso, mas não está preocupado com um parente que não é salvo. Está preocupado com o seu fim do mundo, por quê? Ah, porque meu parente... Ah, tá, ok. Porque o meu parente não se converteu ainda. Ok. Se não é por isso, cristão preocupado com o fim do mundo... Deixa eu falar aqui, ó, não olhando para você, porque eu não quero saber quem é que está preocupado. Tu está errado em ter medo do fim do mundo. Ó, eu não quero ver a sua reação. Está errado. Porque o fim é a volta de Cristo. É a nossa vida em glória, a não ser que você esteja com medo, porque ainda está pecando, sei lá, está afastado, pecando todos nós estamos, né? Antes que você ponha caraminhola na sua cabeça. Mas você está afastado de Deus. Mas se você não está, deseje estar com Ele. E deseje que os próximos a você também estejam. E nós precisamos. Sabe? Às vezes a gente pensa, mas eu já falei o que tinha que falar. Nunca você falou o que tinha que falar. Só vai falar o que tinha que falar quando ele se converter. Antes disso, não. Há tempo e há fora de tempo. Você pode procurar aí, JP. Há tempo e fora de tempo. Bota só isso aí que vai sair o versículo. Por favor. Então, ou você pensa que essa pessoa sentiu a presença de Deus, é um outro caso, né? Foi a retiros, chorou, se arrependeu algumas vezes, e hoje está afastado de Deus. Desculpe, eu vou falar uma palavra chula aqui, tá? Uma expressão chula. Que se dane. E daí? Deixa as coisas para trás ficaram. Vai em frente. Vai em frente, fala de novo. Para de autocomiseração evangelística. Gostaram do termo? Boa essa, né? Autocomiseração. Pregue a palavra, esteja preparado, ó, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Aí, deixa aqui. Alguém vai dizer assim, não, pastor, olha só. Eu adoro as pessoas que interpretam e vão lá e dão uma desculpa qualquer, né? Se está escrito para eu repreender, corrigir, exortar, então essa pessoa já é crente. Gente, vocês vão anular o início. Pregar a palavra para quem não ouviu ainda. E também para quem já ouviu. Pregue a palavra. Esteja preparado. A tempo e fora de tempo. É simples assim. Não para a bicicleta evangelística até você chegar ao alvo, que é essa conversão. Não para. Até que essa pessoa se renda ao Senhor. E quando se render, aí vem a pregação na semana que vem. Porque ainda não para aí. Não para, porque alguns se desviam. Não para aí. Mas essa é a primeira abordagem. Nós vamos precisar fazer a segunda abordagem. E depois vocês vão ver o que é. Que não ia dar para falar hoje. Que eu já fechei meu tempo, inclusive. Então, perdão pelo grito. Perdão. Então, deixa eu me achar aqui, que eu me perdi. Sim. Não desista. Siga na fé. Talvez essa pessoa tenha escolhido um outro caminho. Você ensinou o caminho de Jesus, ela escolheu outro. Mas será? Olha para mim agora. E esse spoiler que eu ia dar. Será que essa pessoa é pior do que Paulo já foi? Que mandava matar os cristãos? Imagina, ele deve ter alguns cristãos chegado para ele, Paulo, Jesus Cristo é o Messias, aí ele mata esse.
Paulo, você não está entendendo, você está fazendo o do diabo, Paulo. Aí ele, mata mais esse. Eu estou brincando que não era assim também. Ele tinha cartas para quem ele ia matar, né? Mas, aliás, não sei se a carta tinha nome, não. Eu acho que não tinha nome, não. Era carta para matar, né? Então, ele tinha liberdade para matar. Só o romano podia fazer isso. Vocês sabiam disso? Só os romanos podiam fazer isso. Por isso, ele precisava de carta para caçar os cristãos. Você sabia que os cristãos, para os romanos, eram judeus? Eles eram considerados judeus. O romano não identificava cristão e judeu. Para ele era tudo judeu. Tá? Então, mas Paulo sabia, né, quem era do caminho. A Bíblia fala isso. Quem eram os do caminho. Ele ia lá para matar. Será que o seu parente é pior do que Paulo? Pior do que o ladrão Zaqueu? Será que ele era pior do que o ladrão da cruz? Até onde eu sei, todos se converteram. Será que ele é pior do que o Jorge Gordo? Eu gosto muito de citar o Jorge Gordo. Mesmo você não nem sabendo quem é Jorge Gordo. Um comandante do Comando Vermelho, né? Um dos chefes do Comando Vermelho, muito forte, se converteu e foi morto por isso. Para não delatar, mataram ele, acho que na cadeia ainda. Sabe, será que essas pessoas eram pior do que um chefe do Comando Vermelho? Não era. Não são. Sabe, será que eles eram pior do que um bem próximo da gente? Hoje eu brinco com ele. Ele é uma pessoa assim, ele é alegre e tal. Eu falo assim, cara, você era um ex-traficante, ex-chefe de boca. Eu posso te dar um tapa na cara que você nem reage. É o pastor Messias, tá? Convertido, transformado. Será que seu pastor, será que seu parente é pior do que um ex-traficante, ex-drogado, ex-presidiário? Porque ele é presidiário, ele se converteu na prisão. E você que não acredita em conversão na prisão, ele se converteu de fato, tá? Como muitos lá. Então, a prisão é adequada para alguém pregar? Teoricamente, não. Pregar para bandido é pior. Será que é pior pregar para o seu parente do que para bandido? Eu tenho certeza que não. Então, faça a sua parte. Amém? Pregue a tempo e fora de tempo. Amém? Estou quase acabando. Simplesmente não desista. Aqueles homens que tiveram que aprender, quem sabe com o mesmo truque, né? Da colher. Quem não estava aqui, quem não tinha ligado a live ainda. Truque da colher, bota lá atrás. Aí, ó. Fica firme a beça. Bota só na frente, o negócio fica assim, ó. Agora vai ter um monte de corredor de ovo na colher, ganhando prêmio, né? Assista a live do pastor Vanderlei e ganhe sua corrida do ovo. Mas, me ensinaram, eu não inventei isso. Mas esses homens não foram ensinados por ninguém. Será que nós passamos por uma situação em que ninguém conhece, ninguém imagina? Não importa, não desista. Principalmente, se o foco são os nossos queridos, filhos, irmãos, pais, não desista. Até Jesus voltar. Quando é que você vai parar a bicicleta do evangelismo? Quando Jesus voltar. Aí tu abandona a bicicleta, infelizmente, deixa o seu parente, ó, parte. Não faça como a mulher de Ló, porque a Bíblia fala isso. Porque ela, meu parente, Jesus, pronto, já era. Perdeu o bonde. Então, quando vier Jesus, não olha para lugar nenhum, só olha para ele. Isso está escrito na Bíblia, tá? Não tenha medo também, tá? Porque vai ser um estrondo, tá? O céu. Se você, eu estava vendo um filme, né? E aí começou a estourar a troça, eu fui ver o que era. Né? Eram uns meteoros, teoricamente, caindo sobre os Estados Unidos e tal, fazendo um estrondo, né? Vai ser muito pior quando Jesus chegar, tá? Diz que vai ser, a natureza vai receber um poder que ela nunca viu presente. Jesus em glória e os seus anjos, todos os seus anjos,
que são como o número das estrelas do céu. Imagina essa festa, né? Só que vai ser uma festa e você não pode se acovardar. Você pensa assim, meu Deus, me deixaram para trás, me deixaram para Satanás. Não, você olha para cima e não olha para o seu parente. Nessa hora você desiste. Você não veio, meu filho, não vou olhar para você não. Vou olhar para Cristo. E vai. Tá? Isso eu estou falando brincando, mas eu estou falando sério. Não olhe para o seu filho querido. Olhe para Deus. Não olhe para sua mãe querida. Olhe para Deus. Para você evitar a tentação de olhar para o seu filho e para sua mãe, pregue a tempo e fora de tempo até chegar esse dia. Amém? Até Jesus voltar. Ou a pessoa morrer, que você também não sabe quando vai acontecer isso, né? Imagina se ela está em Israel, de repente está naquela troço, bombardeiam, fuzilam, e você perdeu, não teve chance de falar nada. Teve, antes. Na hora não, mas antes teve. E aí, para terminar, são 3 versículos, né? Na verdade 2 e 1 em 2 versões. Filipenses 1,6 novamente. Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entenda isso como nós não vamos desistir da nossa fé em Jesus até que Ele venha, tá? Completar a obra é a salvação, né? Não existe um limite para aprendizado, para nada, para nível de fé. O que ele está falando aqui é até a volta nós estarmos firmes, tá? Amém? Agora, Jeremias 29:11, primeiro na NVI. Vocês acharam a VFL? Não? Então, vou procurar aqui no celular. Então, põe primeiro na versão NVI. Jeremias, só me dá um tempinho para eu achar aqui. Espera aí já está, mas tem que achar aqui a versão. Pronto. Ai, meu Deus. Calma. 29, já estava nela, eu tirei. 29:11. Está pedindo um monte de coisa aqui. Não acredito que eu não vou conseguir. Alguém, por favor, põe VFL, que o meu está pedindo, concorda, não concorda, aí concorda sem corda, eu acabo não conseguindo fazer. Alguém entra para mim. VFL. Eu vou ler essa aqui por enquanto, ó. Porque sou eu, Deus, que conheço os planos que eu tenho para vocês. Imagina que é o plano para você evangelizar, porque esse plano já existe. Se há tempo e fora de tempo, é para você evangelizar. Os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Continua, por favor. Plano de fazê-los prosperar. Aí todo mundo pensa, né? Em dinheiro, casa, carro. Meu Deus, prosperar também espiritualmente. E não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Conseguiu? VFL? E na VFL diz assim, ó. 29:11. Sei muito bem o que planejei para vocês. São planos para o seu bem-estar. Deus sempre quer o nosso bem-estar, né? Não para causar mal. São planos de lhes dar um futuro e uma esperança. Tem gente que tem medo dos planos de Deus, né? Nós não temos que ter medo dos planos de Deus. Deus é bom, ponto. Tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus, ponto. São verdades. Amém? Semana que vem eu vou continuar. Porque não é só pregar, mas manter. E nós todos cometemos um erro. E o pessoal da minha geração ainda mais. E o pessoal que acredita num reino de Jesus aqui na terra, com pessoas, acreditam mais ainda nesse erro. Que é, pregue simplesmente, e agora a pessoa que se vire. Não é assim. Não é assim.
Ah, já fiz a minha parte. Não é assim. E aqueles que acreditam, né, que alguns vão se salvar depois que o Espírito Santo sair, se quem convence é o Espírito Santo, como é que a pessoa vai se salvar sem o Espírito Santo? Eu não entendo, e os caras são muito melhores teólogos que eu, e aí caem nessa bobagem. Eu fico impressionado com isso. É muita mentira na cabeça das pessoas. É muita enganação. E aí as pessoas acham que depois que a igreja sair, ainda vai ter uma chance das pessoas se arrependerem e se converterem. E aí é só não botar, eu estou brincando, o carimbo na testa com 666, impede que está tudo bem. Aí não vai ser mais Jesus, não vai ser a graça, vai ser a força, né? Se você for fraquinho, eles vão botar o carimbo e você está condenado. Que bobagem. Então nós precisamos entender, né? Nós precisamos entender e lutar pelos nossos parentes. E não é só falar, não. E deixar, porque se Jesus voltar e ele estiver aqui, ele vai ver que ele deveria, né, não deixar botar o 666. Oh, meu Deus do céu, quanta bobagem, quanta bobagem. E a gente precisa entender. Me perdoe se você acredita assim, né? Me perdoe de estar falando que conta bobagem, se você acredita nisso. Mas é porque você tem que pensar, tá? Precisa pensar. Acabou. As nécias são bem claras. Quem não está com óleo, já era. Está lá, Jesus que falou isso. Se não tiver o óleo, já era. É condenação. Lá fala bem claro. Não tem óleo, condenação. Então, nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo, antes desse dia. Amém? Você tem um parente que precisa que você evangelize. É mais fácil perguntar quem não tem, né? A minha família, irmãos e pai e mãe, ok. E o resto, que eu quase não tenho nem contato. E não é desculpa isso também, tá? Precisamos pregar a palavra. Amém?